Segunda parte da nossa aula 15, começando aí, falando hoje sobre responsabilidade civil, uma introdução à responsabilidade civil e falando um pouquinho de ato ilícito para vocês. No final do bloco anterior, a gente terminou com o primeiro elemento do dever de indenizar, o fato. O fato é a conduta humana, que pode ser uma ação ou uma omissão, um fazer ou um deixar de fazer, quando a conduta esperada era outra. E ela pode ser intencional ou ela pode ser culposa. E essa conduta minha, de alguma forma, ela descumpre ou uma lei ou um contrato, portanto, ela é um ilícito e ela quebra um dever jurídico. E entendam, não há responsabilidade civil sem a quebra de um dever jurídico. Dito isso, vamos ver o próximo elemento do dever de indenizar, que é o dano. O dano pode ser material, ele é passível de ressarcimento. Reparação é o gênero, ressarcimento já é uma espécie desse gênero. O que significa ressarcir? Ressarcir significa devolver centavo por centavo do que a vítima, do que a pessoa lesada, prejudicada, suportou ou deixou de oferir. No caso do taxista, lembra que eu falei que aquele exemplo era importante? No dano material, ele ainda pode ocorrer como dano emergente, é o prejuízo imediato já suportado. Lembra do taxista, a pancada que ele sofreu? Qual que é o dano emergente? Conserto do veículo. E no caso dele, ainda pode ter os chamados lucros cessantes. Aquilo que razoavelmente deixou de oferir. Na hora que vocês forem fazer o caderno bonitinho aí de vocês, pega esse razoavelmente e dá um grifo nele. Pode sublinhar algum destaque, porque essa palavra é importante. Porque o taxista, ele não vai receber na justiça aquilo que ele acha que ele ganharia aquele mês. Ele vai receber na justiça aquela média que eu comentei com vocês. Pega quanto que ele ganha por ano, que você sabe a média de quanto que ele ganha no mês. E é em cima daquilo que vão poder calcular quanto tempo ficou parado, qual foi o prejuízo que ele teve. E se a gente sabe o quanto que ele ganha por ano, sabe o quanto que ele ganha por mês, média, razoável. E dali o quanto que ganha por semana, uma média, algo razoável, ou até mesmo por dia. Foram alguns dias só que o carro ficou parado. Dá para fazer a conta. Aqui eu poderia falar de uma outra situação. Eu poderia falar de um camarada que mexe com digitação. A profissão dele exige digitar. O trabalho dele, ele tem bico. Ele ganha trabalho digitando trabalhos aí para a faculdade. E ele tira uma graninha disso. Mas ele não tem declaração de imposto de renda. E ele passa por uma situação decorrente de um ato ilícito, onde ele ficou com as mãos lesionadas e, em virtude disso, não está podendo trabalhar. E nesse caso, como é que eu faço a conta se ele não tem declaração de imposto de renda? Quando eu não tenho como auferir o quanto a pessoa ganha, seja pela declaração de imposto de renda, seja por um sindicato de classe, ou por qualquer outro caminho, tabela, ou qualquer outra coisa nesse sentido, eu tomo como parâmetro o salário mínimo. E dali eu faço a conta do quanto ele razoavelmente deixa de ganhar. Ah, mas ele não tirava nem o salário mínimo, tudo bem. Mas como não tem um parâmetro mais objetivo para falar o quanto que ele ganha e deixa de ganhar, o que a jurisprudência costuma aplicar é o cálculo baseado no salário mínimo. E o dano? Além de ser dano material, só existe o dano material, só existe aquilo que dói no meu bolso, ou porque eu já tive o prejuízo, ou porque eu deixei de oferir algum lucro com aquilo? Não. Além do dano material, está inclusive lá na Constituição, lá no artigo 5º, a Constituição reconhece o dever de indenizar, a responsabilidade civil possui uma base constitucional
que eu vou falar com vocês na próxima aula, e lá reconhece o dano, ainda que ele seja essencialmente moral, mesmo que não tenha havido dano material nenhum. O dano moral, ele é um dano autônomo. Então, o dano moral, eu não falo em ressarcimento, eu não falo em devolver centavo por centavo o que a vítima perdeu. Não posso. Por quê? Quanto que vale a honra? Quanto que vale o nome? Quanto que vale a moral? Por muitas vezes surgiram projetos querendo tabelar o dano moral na Justiça do Trabalho, com a reforma trabalhista. A princípio, se eu não estiver falando besteira aqui, tentou-se também tabelar certas indenizações na Justiça Especializada. Mas no direito civil, hoje, na presente data, eu não tenho uma tabela do dano moral. Por quê? Quanto que vale o seu nome? Quanto que vale a sua honra? Quanto que vale a sua dor? Ah, não tem como botar preço, então não tem como indenizar. Não, isso aí seria punir a vítima 2 vezes. Já passamos por esse momento histórico, mas faz mais de décadas, em que se falava que não existiu dano moral porque eu não tinha como calcular a indenização. Num segundo momento, reconheceu-se que o dano moral existia, porém que ele não era passível de ser indenizado porque eu não tinha como calcular centavo por centavo o valor da dor. Era punir a vítima 2 vezes. Ela já tinha passado pela dor, pela vergonha, pelo constrangimento, e agora nem para ser indenizado, nem para ser reparado, não tinha como. Então, depois veio a questão de reparar o dano moral através de uma compensação. Eu não tenho como calcular a sua dor centavo por centavo, mas também eu não posso deixar passar em branco. Então, vem o dano moral, num intuito compensatório, e, em cima disso, como é que é feito o cálculo? Na prática, quando vocês forem fazer uma petição indenizatória, eu tenho um macete. Vocês observem as decisões mais recentes daquele tribunal em relação àquele tipo de dano e faz uma média. E, inclusive, joga isso na tua petição. O juiz vai se sentir mais confortável de conceder o valor que você está pedindo, porque você vai estar pedindo dentro do que aquele tribunal pratica. Essa é uma dica bacana. Mas, na teoria, como é que é calculado o dano moral? Eu observo a extensão do dano que a vítima sofreu. Por um nome negativado, eu vou pagar R$1 milhão, porque o seu nome não tem preço? Isso é um absurdo. Isso é transformar o dano em alegria. A vítima não pode sair alegre de uma experiência dolorosa que ela passou. E isso não é razoável. Não é isso que o direito civil, não é isso que a responsabilidade civil busca. Então, um nome negativado, R$4 mil, talvez R$4 mil seja suficiente. R$2 mil, simplesmente teve um nome negativado e não apresentou nenhuma outra questão. Teve um nome negativado, foi tentar financiar uma casa, um carro, não conseguiu. Foi pedir um crediário de uma geladeira numa loja eletrodoméstica, aquela fila gigantesca, quando a gente podia aglomerar. E na fila ali, você passa aquela vergonha, aquele carão de não poder comprar porque seu nome estava negativado indevidamente. Porque se o nome estiver negativado porque você está devendo, filhinho, não tem dano moral nenhum nisso não. Agora, um cartão de crédito que você nunca pediu, nunca usou, nunca desbloqueou, e ele está te cobrando anuidade, você não pagou, e seu nome foi negativado, a cobrança é indevida. Te negativaram por uma conta que já está paga. Você tem um comprovante que você pagou e mesmo assim te cobraram, você mostrou o comprovante, não deram baixa no sistema e pior, mandaram para os cadastros restritivos de crédito, SPC e Serasa. Negativação indevida, dano moral. Quanto que vai valer nesse caso? 2 mil, 4 mil, 6 mil, 8 mil reais? Valores que alguns juízes podem entender razoáveis. Mas valores que eu não posso falar que enriquece a vítima, que ela muda de status social e que ela tem uma grande alegria decorrente daquele transtorno
que ela passou que ultrapassa o mero aborrecimento. Agora, situação muito diferente, né? Vocês aí na formatura de vocês e a empresa não cumpriu a parte dela e vocês ficaram sem baile. Na grande noite, vocês tiveram que ir para uma pizzaria, comer pizza e tomar cerveja. Adoro pizza, gosto de uma cervejinha de vez em quando, mas para baile de formatura, não era isso que você queria servir para sua família, para os seus convidados, não era isso que você queria proporcionar, não foi esse sonho que você planejou, projetou e por falha dos outros não se concretizou. Então aqui R$2.000, pouco, 4, pouco, aqui a indenização teria que ser maior, mais robusta. Diferente, por exemplo, de uma relação trabalhista, onde por falta de EPI, por falta de equipamento de proteção individual, um operário da construção civil cai de uma altura elevadíssima e morre. Quanto que vale a vida daquele operário? 100 mil? 200 mil? Aqui a gente poderia falar de uma indenização milionária? Dá uma olhada na reforma trabalhista e o que a Justiça do Trabalho tem falado agora com relação às indenizações na Justiça Especializada. Eu, particularmente, não fiquei muito satisfeito, não. Mas, enfim, prático não deixa de ser. Além de olhar para a extensão do dano que a vítima sofreu sem enriquecer ela com aquele evento de dor, é necessário, no cálculo do dano moral, um aspecto punitivo, pedagógico contra o responsável. Eu nem botei aqui contra o agressor, contra o autor do dano, não, porque às vezes não é ele que responde, quem vai responder é um responsável por trás dele. No dano moral aqui, uma empresa do porte da Coca-Cola, vira e mexe, o pessoal fala, diz que encontrou determinado objeto estranho na Coca-Cola. Teve gente que já encontrou guimba de cigarro, teve gente que já encontrou rato, e existe uma lenda, inclusive, que já foi encontrado, inclusive, um dedo. Esse caso da Coca-Cola, ele é um problema muito sério de você provar. Por quê? Se a garrafinha da Coca-Cola estiver fechada, você não consumiu e, portanto, você não teve a sua saúde exposta, a sua integridade exposta. E para pedir dano moral aqui, a Justiça não tem por hábito conceder, não. Já vi até bons advogados peticionarem, falarem da qualidade do produto, trazerem teses maravilhosas e a Justiça, ainda assim, não conceder ganho de causa. E se você abre, consome e passa mal? Se você abriu e consumiu, eu digo para vocês qual que vai ser a defesa da Coca-Cola. Ela vai dizer que você introduziu aquele objeto estranho, que você fez aquilo na má fé, e vamos falar a verdade, principalmente falando aí da cultura de parte dos brasileiros. Duvida que isso acontecesse? Comprar um iogurte, botar uma barata lá dentro para falar que a questão estava sem qualidade. Agora, diferente, né? De uma situação que já ocorreu com um biscoito. E a pessoa consumiu o biscoito recheado, não vou falar qual foi a marca, não. E depois que ela dá aquela primeira mordida, ela sentiu uma coisa diferente na boca, e quando ela foi ver, tinha meio mosquito na boca dela. O outro meio mosquito ainda estava no biscoito. E como é que ela conseguiu provar que não foi ela que colocou o mosquito no biscoito? Ele estava prensado, ele estava liso com o biscoito. Foi na produção, foi ainda na fábrica que aquilo aconteceu, antes mesmo de embalar. Essa pessoa, ela conseguiu, além do dano material, né, o valor do pacotinho de biscoito, ela conseguiu o dano moral. E aí, sendo uma empresa grande, se eu fixo o dano moral em R$100, essa empresa se sente compelida, coibida, a não causar aquele prejuízo novamente, essa empresa se sente compelida a não causar um dano aos seus consumidores, deixa como tá. Sai muito mais barato a gente pagar a indenização do que mudar todo o controle de qualidade. Então, nesse sentido, o juiz, quando for fixar, o juiz, ou o desembargador, ou o ministro, quando for fixar o valor do dano moral, ele tem que olhar, sim, o aspecto punitivo e pedagógico, e ele não pode, se por um lado, o juiz não pode colocar uma indenização tão robusta que a vítima enriqueça, por outro lado, ele não pode condenar uma indenização tão ínfima, tão pequena, que o responsável não se sinta punido com aquilo, que ele não reveja o seu ato
em cima daquele valor que ele foi condenado. Para quem gostar do tema, eu tenho aqui o direito do consumidor e o direito do consumidor alienígena norte-americano, a questão da Ford, e um advogado muito famoso nesse sentido, né, o Ralph Nader, nos Estados Unidos, que ganhou muito dinheiro. Já viu o carro? O banco do carro? Antigamente a gente tinha aqueles bancos de carro grandão, né, inteiriço, parecia até um sofá, só que sem o apoio da cabeça. Hoje a gente tem bancos menores, formato aí alguns de concha, ou quase, mas sempre com apoio para a cabeça. Por quê? Porque os carros antigos não tinham isso. E numa colisão frontal, a vítima ela tinha um efeito chicote, a cabeça dela ia para frente, e no que ela voltava, ela quebrava o pescoço por não ter esse suporte. As primeiras indenizações, elas eram pequenas, e com isso, a Ford, a GM, elas não mudaram o modelo do banco. Quando a justiça entendeu que era necessário fixar a indenização por dano moral mais alta, mais elevada, mais robusta, aí doeu no bolso da montadora e ela teve que rever o seu produto. Interessante nesse sentido. Para quem quiser ver a história do direito do consumidor, esse exemplo aí norte-americano da Ford e da GM são exemplos maravilhosos sobre o assunto. E, além do dano material e do dano moral, eu poderia falar com vocês sobre o dano estético. Mas o dano estético seria o quê? No caso do digitador, quebraram as mãos dele e ele ficou sem trabalhar, e isso seria o dano material, diminuição da capacidade laborativa. Alguém foi atropelado em virtude do acidente, ficou paraplégico, ficou preso, uma cadeira de rodas, e ele era jogador, ele era corredor, ele era atleta, e ele não pode mais exercer o ofício dele. Então, o dano estético, eu vou ver o reflexo material disso e a redução da capacidade laborativa dele. Por algum tempo, quando esse assunto começou a surgir no Brasil, o dano estético ele só era pago nessa condição. Quando você demonstrava que aquela perda daquele membro, ou de determinada função motora, ou determinada invalidez, reduzia o teu trabalho. Mas confundir muito a raiz do dano estético com a raiz patrimonial do dano material. Se alguém ficou com a capacidade de trabalho reduzida, pede lucro cessante. Se ficou com a capacidade totalmente comprometida, pede uma pensão vitalícia, isso é possível. Contra o agressor, contra o autor, contra o responsável da reparação. Agora, o dano estético não tem a ver com isso, não. O dano estético, então, ele está dentro do dano moral, uma compensação, não é possível ressarcir, não é possível devolver um braço perdido. Eu não sei se vocês vão lembrar no semestre passado, quando eu falei de integridade física, do exemplo lá do cortador de cana, né, do trabalhador lá do canavial, o camarada trabalhando na chuva, sem EPI, levanta o facão dele para o alto e vem um raio do céu, né, parece até a cena do He-Man, só que em vez dele se tornar o defensor de Eternia e ganhar super força e ficar mais moreninho, mais musculoso, não, ele sofre um raio ali, ele é eletrocutado e a pancada do raio é tão violenta, a descarga elétrica é tão bruta sobre ele, que o braço dele se desprende do corpo, vai o braço para um lado, o corpo para o outro, o braço ainda com a mão fechada segurando o facão. Cena horrível, né? Parece aqui os filmes de terror, meia boca aí que às vezes pinta na Netflix. Tá, engraçadinho, tá, a babá é engraçadinho. Mas o que acontece? O camarada sofreu dano material? Sim, a redução do trabalho dele. Vamos pedir lucro cessante? Podemos. Todas as despesas médicas e hospitalares? Podemos, é dano material. Dano moral pela dor, sofrimento e angústia que ele sofre? Sim, podemos. E nesse momento hoje, a tendência aqui da região sudeste, Rio, Minas, São Paulo, é ainda ver o dano estético dentro do dano moral. Mas tem ganhado muita força o dano estético como um dano autônomo. Por quê? O dano material, ele afeta o teu patrimônio, o que você tem ou o que você deixou de ganhar. O dano moral, ele atinge o teu liame
psicológico, psíquico, subjetivo, é a dor, é o sofrimento, é a angústia, a humilhação. E o dano estético seria aquela redução na tua integridade física. Então, integridade física é um direito da personalidade, que a gente viu no semestre passado, e, portanto, eu não estou falando do seu bolso, eu não estou falando dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, da sua angústia, eu estou falando da sua integridade física. Se você nasceu com 2 braços, 2 pernas, presume-se que você tem o direito de crescer, desenvolver e morrer com esses 2 braços e essas 2 pernas. A integridade física é um direito seu. Tanto é que o único direito absoluto no Brasil é a vedação à tortura. Na verdade, tem um outro exemplo também, que é o trabalho escravo, mas que eu vejo semelhante até a uma tortura. Mas integridade física, inviolável. Castigo físico, não. Pena corporal, não. Então, nesse sentido, repito, o dano material ressarce um aspecto patrimonial. O dano moral compensa um aspecto psicológico. E o dano estético compensa a sua integridade física, que foi lesada, que foi violada, em razão de um ato ilícito. Acho que está bem tranquilo de entender assim. E a primeira decisão boa que eu vi nesse sentido, milagrosamente, não veio do Sul, mas veio da Bahia, do TJBA. Uma decisão muito boa em relação ao dano estético como dano autônomo. Na prática, são os 3. O dano material, as despesas que você já teve e aquilo que você deixa de ganhar, melhor a vítima. O dano moral, pela dor, pelo sofrimento, pelo psicológico abalado. E o dano estético, pela violação do direito à personalidade, caracterizado pela integridade física. E aí você aumenta o potencial da indenização da ação em favor do seu cliente e dos seus honorários. Terceiro elemento é o nexo causal ou nexo de causalidade. Os 2 nomes estão corretos. É a relação entre o fato, vejam o fato como causa, e o dano. O dano é a consequência. A pergunta é, aquele dano teria ocorrido sem aquele fato? E essa resposta te norteia aqui no nexo causal. É a relação adequada, que pode ser imediata ou imediata. Vamos pensar aqui. Alguém veio e me atropelou e quebrou minha perna. Não sei por que eu estou com esse exemplo da perna quebrada o tempo todo na cabeça. Alguém veio, me atropelou e quebrou minha perna. Eu posso processar o condutor do veículo? Posso. Ele é o responsável direto pelo que aconteceu, se ele agiu de forma ilícita. Eu estava atravessando na faixa, o sinal estava fechado, ele veio, acelerou, me acertou, ainda que ele não tivesse a intenção de me atropelar, ainda que ele tenha agido aí de forma imprudente, mas ele tem responsabilidade, ele vai ter que arcar com isso. Minha perna está lesionada pela conduta dele, nexo de causalidade. Eu poderia processar o proprietário do veículo. O condutor era uma pessoa, mas o dono do carro é outra. Posso. Inclusive, o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, ele me dá muito amparo nesse sentido. O proprietário, ele tem responsabilidade, sim, pelo evento, porque ele confiou o carro a alguém. Ah, mas pegou minha chave sem eu saber. Então, você facilitou que alguém tivesse acesso à chave do seu carro. Você vacilou e vai responder. Ah, porque foi o meu filho que furtou a chave do carro, eu não sabia, ele pegou o carro. Então, abra um BO contra o seu filho e transforme a conduta dele num crime ainda maior do que o que ele já praticou. Porque, do contrário, você vai continuar respondendo. Aqui é possível determinar os réus da ação, como eu acabei de falar do exemplo do carro. Posso processar o condutor? Posso. Por quê? Porque foi ele que me atropelou. Posso processar o proprietário? Posso. Por quê? Porque ele confiou o carro dele a uma pessoa que me causou um dano. Ele confiou mal. A culpa dele aqui é a culpa em elegendo. Ele escolheu mal quem ia dirigir o carro dele. Se foi um filho que pegou, e o filho já é maior, não se fala em culpa invigilando. Culpa invigilando, eu falo que meus filhos são menores. Meu filho foi lá, meu filho criança, adolescente, 12 anos, foi lá e quebrou uma janela. Não fui eu que quebrei a janela, mas eu vou ter que pagar.
Por quê? Porque eu respondo pelos danos causados pelos meus filhos incapazes, menores, crianças, adolescentes, enfim. Eu gostei desse negócio de sair processando todo mundo. E eu vou processar também a montadora do veículo. Porque se ela não tivesse fabricado aquele carro, ele não tinha me atropelado. Isso é um absurdo. Eu fujo da relação adequada aqui. Então não dá para processar a montadora. Ah, eu vou processar o Detran, porque deu carteira de motorista para esse louco que me atropelou. Não tem uma relação adequada aqui. Então, cuidado nessa de empolgar para vocês não criarem teses absurdas, temerárias, aventureiras, aventuras jurídicas. Não. Observe o que acontece, vê o que a lei fala, olha a jurisprudência, olha o que o tribunal pratica naquele caso, que aí você não passa vergonha na tua peça. E o último elemento é a responsabilidade civil, para a gente poder terminar essa aula de hoje. Na próxima semana, então, a gente vai fazer a leitura do 186, vai fazer a leitura do 187. Vamos falar também, provavelmente, do 188 das excludentes, mas para encerrar hoje, vamos falar de culpa. E a culpa aqui, ela pode acontecer em sentido estrito. O que é a culpa em sentido estrito? A culpa, ela não é visível no artigo 927. A culpa, ela é visível no artigo 186. A culpa, em sentido estrito, é a negligência, é a imprudência e é a imperícia. Lá no artigo 186, você não vai achar imperícia. Você vai achar negligência e a imprudência. O que é negligência? Agir de forma negligente. É não fazer quando eu era obrigado a fazer. Ah, entendi. Eu não conferi que se os pneus do carro estavam carecas, eu peguei o carro, dirigi, atropelei alguém, perdi o controle do carro, capotei, porque eu não conferi que os pneus estavam carecas. Isso não é negligência. Ah, mas claro que é, eu deixei de olhar o pneu. Você deixou de olhar o pneu e pegou o carro e dirigiu. Você teve aqui uma ação imprudente. Começou de forma negligente, mas ultrapassou a negligência e se tornou uma imprudência. Dirigir um carro que não estava em condições de rodar. A negligência é o deixar de fazer. Não dei comida para os meus filhos. Tem um caso horroroso na Coreia de um casal jovem de pais que eles negligenciaram a alimentação da filha. Eles eram viciados em joguinhos eletrônicos. Eles passavam horas e horas e horas na Lan House. Diz a lenda que eles, inclusive, jogavam esses jogos aí de simulação, tipo Second Life. Eles criavam uma menininha virtual, enquanto a filha deles, pequenininha, morria de fome. Literalmente morria de fome em casa. Isso é negligência. É deixar de fazer quando você é obrigado a fazer. Uma omissão de socorro, sim, pode ser considerado. Agora, a imprudência, não. Na imprudência, eu tenho a negligência é omissão. Na imprudência, eu tenho uma ação, porém, é uma ação descuidada, é uma ação sem tomar os cuidados necessários. É o excesso de confiança, às vezes, pode ser 3 segundos de bobeira, pode ser dirigir em excesso de velocidade. Dirigir acima do limite de velocidade é um ato de imprudência. Se existe um limite de velocidade, tem alguma inteligência para aquilo. A partir do momento que você, ainda que habilitado, que você, ainda que com a documentação do seu carro todo em dia, você pega o carro e vai para uma rodovia, o limite vai 110 km por hora, já é uma velocidade respeitável, mas você coloca 120, 130, 140, 150, você está sendo, não é negligente, é imprudente. Você está fazendo algo sem o cuidado necessário. E o que é que fica sendo a imperícia? A imperícia, ela passa a ser não saber fazer algo? Não. A imperícia não é simplesmente isso. A imperícia é não ter o reconhecimento, a aptidão para aquilo. Você pode saber dirigir muito bem, mas se você não tem carteira de motorista, você não pode dirigir. E se você causa um acidente, eu não vou nem discutir se você foi negligente ou imprudente. Eu vou falar que houve imperícia. Você não tem o reconhecimento técnico para estar desenvolvendo aquela atividade, aquela função e por aí vai. A culpa, ela ainda pode ocorrer em sentido amplo. Se eu respondo
Se eu possuo o dever de indenizar quando eu atuo com culpa, negligência, imprudência e imperícia, imagina se eu agir com dolo, com a intenção de causar um resultado danoso. E na próxima aula, inclusive, eu vou voltar nesse ponto da culpa, do dolo, e eu vou falar com vocês sobre préter dolo e culpa consciente. Aqui a gente vai buscar no direito penal conceitos importantes para entender o que a gente precisa para uma compreensão grande da responsabilidade civil. Então, foi um prazer estar aí com vocês essa semana, nessa nossa aula, encerrando aqui a parte 2. Semana que vem, mais aulas sobre responsabilidade civil. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e fui!